Olá amigos do canal Entre Duas Dimensões. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer a história de transformação de 5 crianças que desencarnaram num trágico acidente de carro que chocou o estado de Minas Gerais na década de 80. Na época, os meninos tinham entre 11 e 14 anos e a morte deles consternou toda a cidade de Frutal e região, levando mais de 7.000 pessoas ao enterro dos garotos. Você vai saber como foi o desencarne dos jovens, como foi o socorro espiritual deles, como foram os primeiros momentos deles após o acidente no plano espiritual, quem cuidou deles e também vai saber como foi que eles se comunicaram com seus familiares e o que eles relataram aos seus entes queridos. Eu me chamo Edu Cunha, sou jornalista e pesquisador espírita e antes de começar o vídeo quero pedir humildemente a sua ajuda curtindo o vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este conteúdo com quem possa se interessar ou com quem teve alguma perda de uma pessoa amada e até hoje não conseguiu se recuperar. O relato de hoje está contido na primeira parte do livro Estamos Vivos, do médium Chico Xavier, em conjunto com o pesquisador espírita Elias Barbosa. O acidente aconteceu na tarde do dia 3 de fevereiro de 1985, no município de Frutal, Minas Gerais. Os 5 jovens estavam num Fusca voltando de um passeio. Quando saíram de um trevo, o motor do carro morreu e logo em seguida eles foram atingidos em cheio por uma carreta Scania que imprensou e arrastou o automóvel por mais de 60 metros. No local do acidente, morreram o motorista, Rodrigo Junqueira Alves de Souza, de 14 anos, conhecido por Didido, seu irmão Romero Junqueira Alves de Souza, de 12 anos, o primo deles, Wagner Augusto Jesus de Souza Júnior, conhecido pelo apelido de Guto, o jovem não teve a idade informada no livro, e Alexandre Furtado Cardoso, de 11 anos, conhecido pelo apelido de Português. Já o jovem Vitor Leonardo Santana, de 12 anos, conhecido pelo apelido de Nadinho, ainda foi levado com vida ao hospital da cidade, onde veio a falecer quando recebia os primeiros cuidados médicos. Aqui vale uma ressalva. O motorista Rodrigo, Didido, era menor de idade e por isso não possuía carteira de habilitação. Essa prática era muito comum na época, em especial no interior do país, mas nem por isso deixa de ser errada, né? Voltando à história. Os 5 jovens tiveram a oportunidade de se comunicar com a família por meio de cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier em diferentes datas. Na primeira comunicação, apenas 3 meses após o acidente, Alexandre, o português, escreveu à sua mãe, Dona Zilda. Na carta, ele contou a versão do acidente, isentando o amigo Didido. Revelou que eles ainda estavam internados num recanto de refazimento e saúde, que estavam sendo ajudados por 2 pessoas muito conhecidas da população de Frutal que já haviam desencarnado há anos. O médico, Dr. Sandoval Henrique de Sá, desencarnado em 1978, e o Frei Gabriel de Frazanó, desencarnado em 1973. No livro é contado um resumo da história dos 2 e a importância deles para a cidade e região do município de Frutal. Durante a psicografia, Alexandre estava acompanhado do avô materno, Disseu Furtado, desencarnado no ano de 1981. Em certo trecho, Alexandre faz um pedido à mãe, abre aspas, "Mãe, você precisa estar feliz para fazer a alegria de meu pai e dos meus irmãos Marcelo e Júnior. Não fique triste, porque desânimo e choradeira não existe onde estamos." Fecha aspas. A segunda carta apresentada no livro foi do Rodrigo, o Didido, que escreveu aos pais José Marco e Dona Nilda. Ele também descreve como foi o acidente e isenta de culpa o motorista do caminhão. Uma coisa muito importante na comunicação, Didido revelou que apesar do grande susto e apreensão, nenhum deles sentiu dor. Isso revela o tamanho do amor e misericórdia de Deus. Rodrigo explica ainda que seus espíritos saltaram do corpo logo após a batida. Ele também revela a curiosidade de que já haviam espíritos prontos a socorrê-los no local, demonstrando que a espiritualidade já estava preparada e que realmente os jovens desencarnaram na data que estava programada para eles. Segundo Rodrigo,
Os 5, ainda tontos e inseguros após o acidente, foram carregados no colo por amigos e familiares e colocados numa grande ambulância do plano espiritual. Assim que a ambulância saiu, eles foram colocados para dormir imediatamente. Isso é muito comum após desencarnes trágicos, do espírito dormir por um tempo, enfim. Didido acordou depois numa enfermaria e soube que o Dr. Sandoval de Sá que carregou seu amigo, o português, no colo. Didido foi socorrido pela avó materna, Dona Minerva Maluf, desencarnada em 1967. Romero foi socorrido pela bisavó paterna, Dona Maria Judite Alves de Souza, desencarnada em 1968. Guto foi carregado por sua tia paterna, Dona Geralda Carvalho de Souza, desencarnada em 1979. E Nadinho havia sido carregado nos braços pela tia Luizinha, Dona Maria Luísa Pereira de Souza, desencarnada em 1966. O autor da terceira mensagem, apresentado no livro, foi Wagner Augusto, o Guto, que escreveu a sua mãe, Helena. Na mensagem, ele fala que estava na companhia da avó paterna, Dona Geralda Carvalho de Souza, e revela como foi difícil para ele aceitar que havia partido. Abre aspas. Agora sinto-me mais calmo, depois daquele susto que parecia nos arrasar. Por muitos dias estive num pesadelo. Não sabia onde estava e pedi aos gritos que me levassem para casa, porque eu precisava dos seus cuidados, mãe, e da presença de papai. Fecha aspas. Outra parte da carta comovente foi quando Guto pediu à mãe que desse os parabéns à irmã Flávia pelo aniversário dela que havia passado recentemente, e pediu também para avisar a outra irmã Daniela que ele havia recebido todos os bilhetes e cartas que ela escrevia ao irmão, até mesmo quando ela escrevia e depois, num certo momento de tristeza, rasgava o papel pensando que o irmão morto não teria como ler as mensagens. O quarto a escrever foi Vitor Leonardo, o Nadinho, que escreveu aos seus pais Osmar e Elvira. Nadinho revela na carta que não gostaria de ver mais os pais tristes. Disse também que sempre que pode visita o lar, ao lado do avô paterno, Juca, senhor Osório José de Santana. Em certo trecho, o menino pede, abre aspas, pai, não fique triste com Deus pelo acidente que nos arrancou de nossa cidade para cá. Deus sabe o que faz. A bondade de Deus sabe o que seria melhor e resolveu chamar-nos para cá, fecha aspas. O último a se comunicar foi um jovem Romero de 12 anos. Na carta, o menino escreve aos pais, pedindo para que os aniversários do pai e do avô que estavam próximos fossem comemorados sem modificação, com muitas flores e músicas para os aniversariantes queridos. Na segunda carta que enviou, Romero faz uma linda homenagem ao pai, descrevendo-o como um homem de bem, íntegro, honesto, um pai que fez de tudo pelos seus filhos, tirando dele mesmo para que os filhos pudessem ter mais. Na terceira carta que escreveu ao pai, um ano após o acidente, Romero descreveu que na ocasião estava com os outros 4 amigos e ressaltou como eles haviam se transformado desde que retornaram ao mundo espiritual. Abre aspas. Nós 5 nos rejubilamos pelos 365 dias de libertação do corpo físico, tempo esse que transformou todos nós. Ignorávamos que o acidente que nos vitimou viesse a ser um fator de tantos benefícios. Nossos lares passaram a compartilhar das provações dos lares desprotegidos. Nossos assuntos se elevaram. Nossas festas de aniversário foram reduzidas à expressão do que deveriam ter sido, com a ausência dos frascos de alto preço para que a nossa economia se fortalecesse para o socorro dos mais fracos. Passamos a visitar lugares de dor e necessidade que antes da famosa carreta não nos interessavam tanto. Saímos daquele acidente, os 5 amigos, à maneira de 5 mensagens de esperança. Embora sofrêssemos o rigor da separação imprevista, conseguimos dividir o nosso pão com os doentes e velhinhos, com as mães aflitas e com as crianças subnutridas, e com isso atraímos a cooperação de tantos amigos que atualmente, em Frutal, estendem-nos as mãos, enriquecendo-nos de recursos que, somados às nossas pequenas possibilidades, fazem-se uma forma de bênçãos. Estamos felizes pelo ensejo de sermos úteis e seguimos aprendendo a transformar as saudades em aulas de solidariedade humana. Fecha aspas. Muito bonito esse relato de transformação, não é mesmo? Como eu costumo falar, o objetivo de livros como esse é justamente trazer alívio e esperança
aos corações de pessoas que sofrem tanto pela perda de pessoas amadas. É como Chico Xavier dizia, a saudade é uma dor que fere nas duas dimensões. Mas Deus sabe o que faz, e nós que permanecemos encarnados na Terra devemos seguir nossas vidas buscando sermos a cada dia pessoas melhores e ajudar sempre que possível a todos os nossos irmãos necessitados. Agora me conta aí, ficou alguma dúvida? Se tiver, coloque aqui abaixo nos comentários ou escreva um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com. Verifica também se você já está inscrito no canal e acione o sininho para ser notificado sempre que houver um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar pelo assunto e não esqueça de mandar para aquela pessoa que perdeu algum ente querido e ainda sofre muito. Vai que o vídeo ajuda essa pessoa de alguma forma, não é mesmo? Gratidão a você que ficou até o final e é como eu sempre digo, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!